Essa aqui é a tela principal da ferramenta. Vamos clicar aqui em clonar. Temos aqui duas opções. Tenho aqui clonar sistema, que só está disponível na versão Pro, e eu tenho aqui clonar disco, que está disponível nessa versão aqui Standard. Basicamente, a versão aqui clonar sistema, ela foca especificamente na partição do sistema e no sistema em si. Tá? Ele faz toda uma cópia do sistema por completo, mas de uma forma mais específica. Tem aqui o clonar disco, que clona o disco todo. Tá? Basicamente, o resultado final será o mesmo. Nós iremos ter o nosso segundo HD, o nosso novo HD com o nosso sistema completo da forma que ele foi instalado aqui na nossa máquina. Tá? Eu tenho aqui o meu sistema com minhas configurações, meus programas, arquivos, ele vai transferir tudo isso para um segundo disco. Então vamos clicar aqui em clonar disco. Aqui aparecem para mim aqui os dois discos que eu tenho no caso. Se você tiver mais discos aí na tua máquina, preste bastante atenção, tá? Para não fazer confusão. No caso, o meu disco aqui, ó, o meu disco local 0 é o meu disco de sistema atual. Veja que eu tenho aqui uma partição do sistema, 100, e eu tenho aqui o meu disco local C, tá? E aqui eu tenho o meu disco 1, que ele não está alocado. Veja que está totalmente em branco. Esse aqui é o meu disco novo. Mais uma vez, pessoal, eu quero pedir a vocês muita atenção nessa etapa, para que você não cometa engano. Se você tiver mais de um disco, se você tiver um outro HD externo, ou seja lá o que for, ligado na sua máquina, que você não for utilizar na clonagem, desconecte. Se você tiver um pendrive, HD externo, desconecte da sua máquina, tá? E faça esse procedimento somente com o HD que você quer clonar e o HD novo que vai ser transferido esse clone. Legal? No meu caso aqui, esse é o meu disco de origem e esse aqui é o meu disco de destino. Então, o disco de origem, selecionei, próximo. Agora, o disco de destino, que é esse carinha aqui. Vou clicar em próximo. Neste ponto aqui, ele já mostra para mim o meu disco de origem e o meu disco destino. No meu teste aqui, eu já falei, eu estou utilizando aqui uma VM e eu criei dois HDs de 32 GB. Obviamente que isso no dia a dia, no uso real, um HD de 32 GB basicamente é inviável. Obviamente você vai ter um HD de 500, 1 TB, um SSD de 120, 240, 500 GB, etc. Ok? No meu caso aqui, ambos são do mesmo tamanho. Não vai ter nenhum tipo de questão a mais aqui para que eu explique. No seu caso, se você estiver substituindo o HD anterior por um HD maior, ou seja, um HD de 500 GB para um HD de 1 TB, ou um SSD ou HD que seja de 250 GB para um de 500 ou 1 TB, você vai precisar aqui fazer um procedimento adicional. Ele não vai automaticamente redimensionar o seu HD para o tamanho total do HD novo. Basicamente, nós temos aqui embaixo essa opçãozinha de editar partições, porém, eu poderia aqui ajustar manualmente o tamanho da partição ou eu poderia adicionar o espaço não utilizado a todas as partições, ou seja, ele iria dimensionar para mim de forma tranquila, mas apenas a versão Pro. Nessa versão gratuita, ele vai apenas criar aqui a partição do tamanho que ela é. Basicamente, se o HD destino que você estiver utilizando for maior do que o atual, ele vai criar uma partição do mesmo tamanho do disco antigo. Mas esse problema é bem fácil de resolver utilizando o próprio Windows mesmo, sem nenhuma outra ferramenta adicional, ok? Então aqui no caso, infelizmente nós não vamos poder utilizar aqui essas opções, a não ser que você adquira a versão Professional aqui da ferramenta, ok? Se você estiver fazendo a clonagem para um SSD, você pode marcar aqui para alinhar o SSD, sem problema algum. Essa opçãozinha de clonar o setor por setor não vamos marcar. E vamos simplesmente clicar aqui em iniciar clone. Ele vai fazer aqui todo o procedimento. Detalhe que é muito importante que você encerre todos os procedimentos que você estiver fazendo no seu computador, feche todos os programas, feche o navegador, pare tudo que você estiver fazendo para simplesmente focar aqui no clone. Legal? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e quando finalizar aqui essa clonagem, a gente volta. Ok, pessoal, veja que o processo terminou. Veja que já até apareceu para mim aqui a janelinha do meu disco local E. Se eu for lá no meu computador, veja que já apareceu aqui um disco de forma bem tranquila, de forma perfeita.
Você pode, então, nesse momento, desligar aí o seu equipamento, desconectar o seu HD antigo e deixar apenas o novo, que o sistema vai ser inicializado perfeitamente pelo disco novo com todos os seus arquivos, configurações e programas, ok? Apenas